Grave. Ministro do Supremo Luiz Barroso acusa Bolsonaro de O terrorismo é o uso ilegal da força ou violência contra pessoas ou propriedades para intimidar ou coagir um governo ou seus cidadãos a promover determinados objetivos políticos ou sociais. A aplicação da lei geralmente reconhece dois tipos de terrorismo: doméstico e internacional. O termo no Brasil ainda é pouco adotado e a lei atualmente presente é pouco manifestada em sua plenitude por confundir crimes hediondos com ações terroristas que possa desordenar a estabilidade do Estado brasileiro. Pois bem, no Brasil existem três poderes constituídos pela Carta Magna Brasileira de 88, o Executivo, Legislativo e o Judiciário, este último colocado ao mastro não pelo voto popular, o maior símbolo da democracia, mas por indicação de políticos que muitas vezes utilizam desta ferramenta constitucional para no futuro exercer sua influência e conseguir alterar uma lei que os beneficiarão em determinada situação. Na quinta-feira, 17 de fevereiro, durante discurso de despedida do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do STF, Luiz Barroso, vestindo a típica toga preta com detalhes vermelhos na lapela e sentado em uma poltrona estofada vermelha de luxo, expressou forte apreço pela democracia e uma autoridade símbolo do suposto combate ao discurso de ódio e às fake news, elaboradas pelos próprios magistrados e por coligações de jornais e mídias, forjadas em consórcios que usam do meio de dissuasão e cancelamento legalizado juridicamente pelos ministros para impor o que é verdade ou mentira. A realidade se baseia na perda de espaço do jornaleco tradicional pela livre interpretação e circulação de informações pelos próprios cidadãos na internet, sem passar por maquiagem e alterações dos jornalecos. Em seu discurso, que será exibido nas partes importantes aqui neste vídeo, Barroso disse que, nos últimos tempos, a democracia e as instituições passaram por ameaças às quais acreditávamos já haver nos livrado. No pronunciamento, Barroso afirmou que não foram apenas exaltações verbais mas ações concretas e preocupantes. O ministro citou as manifestações antidemocráticas de 7 de setembro e a atuação do presidente Jair Bolsonaro contra o judiciário e a desestabilização dos poderes. Tais manifestações de liberdade de expressão, Barroso expressou como atos de terror, já que as ações são contra o Estado brasileiro, especificamente contra um poder constitucional. Mas vamos analisar com mais calma e somente o teor que remete às Forças Armadas Brasileiras, à segurança e defesa. Acompanhem o vídeo. Mídias sociais que aceitam com naturalidade apologia ao ameaças a agentes públicos e ataques à democracia, sem qualquer controle dos comportamentos coordenados e inautênticos e das condutas criminosas, não devem ser admitidas a operar no Brasil. A liberdade de expressão é muito importante e precisa ser protegida, inclusive contra os que a utilizam para destruí-la, juntamente com a destruição da democracia. A comunicação é essencial para a defesa e segurança do país. É importante destacar que, se houver algum ato ilegal enquadrado em crime, a justiça está disponível para intermediar e julgar, e não criar ferramentas de censura. Um exemplo deste modelo de controle de Barroso ocorreu em 2021 na Venezuela. De acordo com o El País, a Assembleia Nacional da Venezuela, eleita em 6 de dezembro de 2020 e controlada pelos chavistas, apresentou em março do ano passado o primeiro pacote de medidas de controle. A coalizão de partidos do governo de Maduro usará o campo legislativo para consolidar seu poder. O primeiro passo foi estabelecer um controle das redes sociais e do trabalho das ONGs que atuam no país. Nos últimos tempos, a democracia e as instituições brasileiras passaram por ameaças das quais acreditávamos já haver nos livrado. Não foram apenas exaltações verbais e à tortura, mas ações concretas e preocupantes que incluíram comparecimento à manifestação na porta do Comando do Exército, na qual se pedia a volta da militar e o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.
2. Desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes com claros propósitos intimidatórios. Na ocasião da passagem dos blindados anfíbios do Corpo de Fuzileiros Navais para conhecimento de Luiz Barroso, tratou-se de apenas uma passagem e de um pequeno grupo para que a população visse, confirmado pelo próprio comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos. Segundo o comandante Garnier, quando se fala de tanque na rua, fala-se de outra coisa. Tanque na rua lembra tanque para conter manifestações. Conter não é nada disso. Houve uma passagem de um comboio e uma prestação de contas à sociedade, dando visibilidade ao exercício que está sendo conduzido e tradicionalmente é conduzido. O comandante disse ainda que a exposição dos blindados anfíbios, veículos de artilharia e lançadores de foguetes serve para que a população conheça os equipamentos, dando destaque à Operação Formosa, e a passagem estava planejada há tempos. 3. Ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes com a finalidade de quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal em ameaça a seus integrantes, como revelado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Raul Jungmann. Esta talvez foi a pior narrativa de todas, mais um discurso na tentativa de acusar o presidente Bolsonaro e as Forças Armadas de aplicar terrorismo. 2 caças Mirage 2000 da Força Aérea Brasileira, que faziam um voo rasante durante a cerimônia da troca da bandeira na Praça dos Três Poderes em Brasília, destruiu, na manhã de 1º de julho de 2012, a fachada de vidro do Supremo Tribunal Federal. O prédio foi isolado. Ninguém ficou ferido. Notícia do G1. A colocação de Barroso precisa ser revista pelo próprio STF e pelos consórcios de mídias canceladoras, por se tratar de uma fake news que coloca a Força Aérea em saia justa como ferramenta de interesse nas mãos de Bolsonaro para dissuadir o STF em uma ocasião que ocorreu em 2012. 4. Comparecimento à manifestação de 7 de setembro, com ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal e ameaças de não mais cumprir decisões judiciais. 5. Pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de decisões judiciais que desagradavam. 6. Ameaça de não renovação de concessão de emissora que faz jornalismo independente. 7. Agressões verbais a jornalistas e órgãos de imprensa, entre outras. Num mundo que assiste preocupado à ascensão do populismo extremista e autoritário, reascendendo a fascismo, a preservação da democracia e o respeito às instituições passaram a ser ativos valiosos, indispensáveis para quem queira ser um ator global relevante. Barroso detalha aqui a existência de uma ascensão do populismo e fascismo no Brasil por parte de Bolsonaro e de seus seguidores. Barroso cria um sentimento de dúvidas no país ao criar ainda mais problemas ao segregar as vontades e desejos da população pelo voto, e traz à tona outra análise de sua autoria no ano passado, ao afirmar que a não é nem de direita e nem de esquerda, e só um desastre humanitário, durante a entrevista à TV Cultura, tentando explicar o inexplicável, falado por ele neste vídeo. Me dirá, mas você acha que ela é conservadora? Certamente eu acho, desde o tempo de Chaves. Para mim aquilo sempre foi uma tirania de direita com um discurso disfarçado. O ministro precisa rever seus conhecimentos sobre defesa, segurança, historiologia, os modus operandi de ideologias e partidos políticos radicais e o papel das Forças Armadas brasileiras. Vale lembrar que não foi o ministro que sofreu um ato terrorista em 2018. A inversão de ideias e de valores é nítida. Não se pode, em hipótese alguma, forjar um achismo sobre as forças de defesa da nação brasileira. Cabe aos seus comandantes ditar as ordens e as regras, e cabe ao Tribunal Militar julgar questões que extrapolam as linhas do bom soldado. E, historicamente, as Forças Armadas brasileiras se originaram na época do Brasil colonial, após várias batalhas coordenadas pelas tropas portuguesas, envolvendo brasileiros de forma desorganizada.
Desde 1648, considerado o ano de fundação do Exército Brasileiro, as Forças Nacionais foram invocadas a lutar pela defesa do território brasileiro e também para suprimir rebeliões civis. Em 1824, o imperador Dom Pedro I determinou a organização das Forças Militares Brasileiras, Marinha e Exército, conforme constante na Constituição de 1824. As alegações de Luiz Barroso fazem o público interpretar as Forças Armadas como articuladoras do meio para atingir o fim, guiado pelo interesse de um governo. É grave incluir as Forças Armadas nesta situação, nesta briga entre poderes inflamada pelo ego de muitos magistrados. Respeitem as Forças Armadas brasileiras, instituições forjadas para atender às ânsias do povo brasileiro e não de governos, muito menos de poder não eleito pelo povo. Até o momento, nossos militares cumpriram e vão cumprir à risca a Constituição de 88, e cabe às autoridades dos três poderes cumprirem suas obrigações legais e respeitar a harmonia entre eles, pois a desordem não leva à ordem, mas ao caos, e para evitar o pior, a Constituição Federal resguarda aos militares a estabilidade da nação. Forças Armadas Brasileiras, se o povo quer, elas cumprem. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições de monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.